Sabemos que existem bibliotecas, como por exemplo a biblioteca Hall, né, que já vem com tudo muito preparado, então isso dá produtividade para você fazer código. Mas por outro lado, né, no meu entendimento, você fica muito, né, o nível de abstração sobe bastante, né, e fica difícil às vezes você fazer um reparo, é complicado. Então, por isso que nós estamos vendo aqui, claro, aqui é Assembly, mas a gente faz em Bare Metal, né, que já está bem mais próximo também do Assembly ali, né? É um nível acima. E normalmente você faz em Bare Metal, você vai só setar só os registradores que você vai usar, você não precisa trazer toda aquela, né, coleção toda e fica um monte de código que às vezes não requer na aplicação, mas fica ali carregando tudo. Então é mais clean, né? É mais light o Bare Metal. Então o que eu vou mostrar para vocês, aquela primeira, eu vou dar uma melhorada nos recursos para trabalhar em Bare Metal, porque é mais fácil, como vocês têm visto, que é muito mais fácil eu estar em Bare Metal e eu passar para a linguagem C, porque eu estou muito próximo. Então o entendimento fica melhor, ao meu ver. Então, na primeira aplicação que nós fizemos, eu fiz em Bare Metal, o LED piscar e aí ele tem um delay, né? Essa aplicação é essa aqui, ó. Vou mostrar. A aplicação é essa aqui. Então eu fiz os define aqui, eu configurei ali os endereços dos registradores, conforme já explicado. Então tá em Bare Metal, né? Aqui tal, em Bare Metal C. Aqui eu habilito o clock na GPIO C. Aqui eu configuro o pino 13 lá para ser uma saída. E aqui eu escrevo, fica alternando, fazendo um XOR aqui, alternando e temporizando. Então fica piscando o LED. Então a aplicação é essa, porque olha, eu vou fazer o build, fiz o build e vou descarregar lá para vocês verem a aplicação. Só para ver que eu estou falando dessa aplicação e ela vai estar rodando, piscando conforme eu disse aqui. Vai voltar lá. Voltou. É isso, essa aplicação que está rodando. Então o que eu fiz? Vou só fechar esse projeto aqui, vou dar um close. Eu copiei esse projeto, fiz esse último aqui. Então ele é o mesmo, só que agora eu vou usar o type define, eu vou usar a structure, né? Estrutura, só para facilitar. Vou mostrar para vocês com. Então o código, já apresentando o código, olha só como que ele fica. Eu não tenho os defines aqui, claro. Eu vou mostrar para vocês que eu criei um include, eu criei um arquivo include, tá? Que não é aqueles include de biblioteca padrão que vem muito carregado. Eu só dou uma enxugada naquilo que vou estar utilizando, ok? Para ficar mais fácil. Então, daqui a pouco eu explico melhor esse include. Então, olha só, a aplicação está bem simples aqui, né? Por que está quase parecido, mas eu não tenho os define aqui e tal. Mas o que está interessante aqui? Aqui ela está, conforme eu fiz uma estrutura, então, aqui, que nem essa primeira linha, eu vou escrever o RCC aqui, que é o registrador o RCC do AH, né? B1, Enable, Register. Se eu der a seta, se eu fizer o símbolo de referenciar aqui na estrutura, olha só, ele já me aparece aqui a estrutura que eu criei, que eu vou mostrar. Fica mais fácil para não ficar também se preocupando muito com o bit ali, né? A própria estrutura já tem operação bitwise ali, ok? Então que nem aqui, só que eu só fiz para montar. Eu ia liberar a GPIO C, eu cliquei aqui, ó, foi o que aconteceu. E aí eu setei ela como 1 para habilitar, foi o que aconteceu na primeira linha. Então fica mais fácil, né? Eu tenho uma estrutura assim, eu montar. Que nem essa própria, a segunda, como eu já tinha montado uma estrutura para GPIO, de forma geral GPIO, então eu coloco aqui GPIO C, só que eu criei para C, eu criei lá um ponteiro, vocês vão ver. O registrador Molder, então, ó, tracinho ou hífen e a seta, e aqui eu trabalho o pino que eu quero já, como é o pino 13 que eu quis trabalhar o pino 13 daqui, né? E aí fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil para tanto ainda no Bare Metal C, ok? Depois sempre eu vou estar fazendo uma aplicação Bare Metal C para depois levar lá para o Assembly. Mas aqui, ó, aqui também, da mesma forma, ele tem esse registro, uma estrutura desse registro, então eu já aponto o pino, ok? Então fica mais fácil. Então esse registrador aqui do Molder,
eu configuro a cada 2 pinos, né? Então já está lá, nós veremos na estrutura, que era a estrutura que eu tenho ali, 2 pinos, 2 bits ligados a essa estrutura. O pino 13, 2 bits, né? Cada pino tem 2 bits para configurar o tipo, se é entrada, saída, se é analógico, se é função alternativa e tal. Então assim, fica mais fácil, só mostrando aqui. Então eu vou só mostrar que está funcionando, eu vou aqui fazer o build, ela 0, e vou carregar essa versão aqui. Então é a mesma, só para você ver, a mesma aplicação. Vai piscar do mesmo jeito lá. Ó, voltou, tá? Então já voltou com essa versão agora. Então, qual foi a diferença? O que eu fiz aqui? Eu vim aqui eu criei aqui eu dei um new file. Eu vim aqui na estrutura e falei assim, ó, eu quero colocar lá no include. E dei o nome do arquivo aqui. Aí eu chamei ele de STM, que vocês vão ver lá. Só mostrando como eu fiz aqui, o cancelar. Então, aí eu criei esse arquivo aqui, dei esse nome. É o arquivo isso aqui do meu microcontrolador, tá? Do microcontrolador que a gente usa aqui na nossa Blackpill. Ok? Então, o que contém? O que eu fiz aqui? Ó, eu fiz usando a linguagem, né? A linguagem C. Eu criei o Type Defined Structure do RCC AHB1 Enable, aquele que nós vimos. Aí eu tenho aqui um nome padrão, eu coloco aqui underscore do T do Define Type, né? Do Type Define, só para dizer que é da original aqui dessa estrutura. Aí eu já fiz um ponteiro, então um ponteiro para esse tipo de dado personalizado, volatile, né? Só para eu, quando eu for usar otimizações lá não otimizar lá no compilador, né? Para eu sempre ter o endereço exato, as modificações exatas dessa posição. Então aqui eu fiz um ponteiro, então aí eu tiro só o underscore T e escrevo o nome do registrador mesmo que eu vou usar lá, né? Então criei esse ponteiro que vai apontar para essa estrutura, né? E aqui eu só defino o endereço real dessa posição, desse registrador. Então, definindo com o mesmo tipo, né, eu fiz um casting type aqui, né? Isso é coisa da linguagem, né? Entender um pouco mais de C. Eu fiz um ponteiro do mesmo tipo, né? Que ele vai estar... o mesmo tipo que eu criei o ponteiro está apontando um endereço exatamente desse registrador, claro. Aí eu fui, o que nós peguei aqui o reference manual, né? Esse daqui eu acho que é na 102. Eu falei memória. Isso, mas é o registrador, o Enable, né? Deixa eu ver aqui que página que ele tá, o Enable. Enable. Vou chegar nele aqui, peraí. Registrador Enable, tá aqui, ó. Ele aqui. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o manual. Opa. Eu peguei o manual, essa posição. Então, para vocês verem aqui, eu vou jogar ele para cá um pouco. Ó, desse enable. Aí eu falei assim, olha, eu defini tudo para 32 bits, é assim que eu trabalho no formato bitwise. Então eu usei exatamente o mesmo rótulo aqui, ó, GPIO-A, né, Enable, GPIO-A Enable gasta 1 bit. Próximo, GPIO-B Enable 1 bit. Aí eu estou escrevendo os rótulos iguaizinhos para quando eu trabalhar na programação eu saber exatamente usar o mesmo descrição, a mesma linguagem, o mesmo rótulo usado no manual, né? Então, olha lá, defini todos. Tem o primeiro reserva aqui, ó, chamei de reserva 1, ele é 2 bits. Eu tenho que colocar reserva 1, reserva 2, reserva 3, porque eu não posso ter variável com o mesmo nome aqui. Então, 2 bits primeiro, reserva 1, mas eu não vou usar os reservas, né? Só não posso ter o mesmo nome, para não dar erro. E aí o próximo é 1 bit, que é a GPIO para microcontrolador que tem a GPIO-H, né? Tá, 1 bit. Depois tem 4 bits reservado. Aí eu tenho aqui o CRC Enable, se eu for trabalhar, né, com o CRC. Depois, e aí vai, tá vendo? Olha, então eu coloquei o bitwise, eu distribuí os 32 bits para cada função exatamente do registro, né? Então, quando eu for usar, aí eu trabalhei o ponteiro, né? Aí eu trabalhei um ponteiro. Então o RCC eu só tenho só vou usar um ponteiro, né? Independente, só sempre vou usar um só. E aí eu estou apontando o endereço real dele lá onde eu estou no meu microcontrolador. Uma estrutura aqui aí para o molder, né? Aí agora é a página 157. Isso, molder registro. Então eu fiz uma estrutura também, olha lá, porque aqui é aos pares, né? Então o pino 0 eu configuro no bit 0 e 1. Então, olha lá, pino 0, chamei de pino 0, 2 bits, pino 1, 2 bits, aí vai indo. Ok?
Então todos os 32 bits estão aqui, né? Estão aqui. Então chamei ele de GPIO X, underline aqui, molder, e aí underline T dessa estrutura. Aí eu fiz um ponteiro aqui, ó. O ponteiro tá, é essa estrutura, eu tô apontando para essa estrutura, mas eu chamei agora esse ponteiro de GPIO C. E aí eu coloco o endereço da GPIO C. Então se eu for usar GPIO A no meu programa, aí eu vou criar um ponteiro aqui de novo, né? Que nessa aplicação não tem, mas aí eu só mudo só o ponteiro e mudo o endereço, mas ele usa a mesma estrutura, né? E aqui é o registrador ODR, né, que eu escrevo, né, na saída, lá, como já explicado. O ODR tá aqui, ó. Cadê o ODR? Tá aqui, ó. Então ele é até o offset 14, né? Tá aqui o offset 14, mas o ODR, então, ele cuida dos pinos para escrever, né? É o registrador que escreve na saída, né? Então os primeiros 16, de 0 a 15, são relacionados aos pinos mesmo, e depois 16 reserva. E aí sim, mantendo o mesmo padrão, então fica bem arrumado. É o que eu estou fazendo aqui, certo? Então eu criei a estrutura e faço os ponteiros que eu vou utilizar, né? Não vou ficar colocando um monte de coisa que eu não vou usar, vou somente fazer aquilo, só vou deixar pronto aquele que eu vou estar utilizando. E assim eu criei essa aplicação. É a mesma aplicação, mais enxuta um pouco. Quando eu quiser trabalhar aqui com o código, fica fácil, né? Se eu quisesse escrever um exemplo num outro pino, no ODR, um pino de saída, não é o caso agora nessa GPIO, né, C, que eu já tenho um ponteiro para ela, aí o ODR, que eu quero escrever, tracinho, hífen, tal, aí você vai colocar o ODR, né, não ORD, ODR, né, ODR, o hífen, setinha, e aí vai mostrar o pino. Eu quero escrever agora no pino 15, né? Tá escrevendo no pino 15, o que você vai escrever? 0 ou 1, né? O exemplo. Então fica mais fácil, né? Fica mais fácil, ele já me distribui já a questão do bit certinho, já tá tudo estruturado. Então é isso. Esse vídeo é só para mostrar, porque a partir de agora eu vou dar uma ajeitada nas aplicações. Quando eu vou explicar em Bare Metal para depois na sequência fazer em Assembly, eu vou usar essa forma mais estruturada. Ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.